Meu filho não responde em português. O que eu faço? Agora que você já sabe a importância de definir em quais situações usa o português com seu filho, vamos dar algumas dicas para uma queixa bastante comum nas famílias bilíngues. O que fazer quando você fala com seu filho em português e ele entende, mas só te responde na outra língua? Primeiro, reforce para ele, desde pequeno, sempre que tiver ocasião, que há duas línguas em jogo nas relações cotidianas. Explique quem usa uma e outra. Por exemplo, que a língua da escola é uma e a língua da mãe, dos avós que estão no Brasil, é o português. Não há problema em explicar isso a bebês ou crianças pequenas. Depois, observe o quanto o português é valorizado nos ambientes da criança, inclusive pelos próprios pais. Você vê coisas positivas nos países de língua portuguesa ou sempre fala mal e critica os problemas que há ali? A escola valoriza ou estigmatiza crianças que falam línguas diferentes? Pode haver um bloqueio na criança relacionado à autoestima e fatores emocionais. Além disso, a língua usada entre os pais tem um impacto. Que língua é usada entre vocês, na frente da criança? Pode ser que o português seja somente língua de recepção, ou seja, só algo que ela escuta, mas não precisa falar. Ver desenhos animados, ouvir músicas e ter um adulto se dirigindo à criança em português são estímulos desejáveis, mas será que ela vê pessoas conversando em português ao redor dela? Se isso não acontece, é importante ela ter esse referente para entender que ela pode e deve também falar e não apenas entender. Procure expô-la mais a essas situações. Para estimular a criança a falar, na hora de você conversar com ela, em vez de fazer perguntas que podem ser respondidas com sim ou não, ou só com um aceno de cabeça, tente apresentar já parte da resposta que ela pode dar, o que facilita que ela responda em português. Por exemplo, em vez de perguntar: "Você quer comer uma fruta?", pergunte: "Você quer comer um morango ou uma laranja?". Procure ter conversas significativas sobre o dia a dia e no nível da criança. Em vez de perguntar: "Como foi a escola hoje?", algo que pode ser vago e muito geral, você pode perguntar: "Você fez um desenho na escola hoje? Brincou de pega-pega ou de bola no recreio? Teve aula de educação física ou de artes?". E, por último, tome cuidado com como você reage às respostas quando elas não vêm em português. A hipercorreção, ou corrigir o tempo todo, mostrando que está errado, não é aconselhada, pois você também transmite a ideia de que a criança falha o tempo todo e nunca consegue usar o português do jeito certo, o que pode desestimulá-la. Em vez de corrigir, é preferível reformular, ou seja, simplesmente repetir o que a criança falou da forma certa, sem frisar que isso é uma correção ou que ela errou. Às vezes, você pode pedir que ela repita o que foi reformulado, mas não precisa ser sempre. Uma técnica boa é reformular perguntando, às vezes com uma pitada de humor. Ter leveza e humor para brincar com os erros e os significados de uma mesma palavra em línguas diferentes também é uma forma de se divertir no percurso de erro e acerto de aprender mais de uma língua. E permite que só quem fala as duas línguas ria da tirada. É muito importante encontrar prazer e se divertir no meio disso tudo. Senão, o português vira uma língua de vivências difíceis, sofrida de usar. E isso não ajuda a criança a se soltar. Agora que você já sabe como estimular seu filho a falar em português, o que você sabe sobre a alfabetização? Assista ao vídeo 7 para outras dicas.